Uma tragédia que se transforma em tragicomédia ao longo dos anos, em uma rivalidade entre duas vizinhas que se odeiam. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o livro As Viúvas Passam Bem, da escritora Marta Barbosa Stephens, ou Stevens, eu não sei a pronúncia, que saiu agora em 2023 pela Folhas de Helva. É um romance, uma novela aí de 120 páginas mais ou menos, que foi finalista do Prêmio Leia, o prêmio muito importante, um prêmio de originais, né, livros inéditos, de uma editora em Portugal, que já revelou alguns nomes, inclusive o Itamar Vieira Júnior. Um livro que alterna a chave entre o trágico e o tragicômico para contar uma história de uma rivalidade, de um ódio e da reconstrução da vida de duas mulheres que se odeiam porque os seus maridos assassinaram um ao outro na porta da casa delas. Livro publicado pela Folhas de Helva, cujo editor é o Alexandre Stout, que é um cara muito querido, com o qual eu já tinha algum contato pelas redes sociais e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na Flip, agora em novembro de 2023, e ele estava lá na Casa Gueto, numa partezinha da casa, vendendo os livros da Folhas de Helva. Não é o primeiro livro que eu leio da Folhas de Helva, já li e resenhei outros, inclusive fiz um vídeo aqui falando do Gerúndio A2, que é um livro em que escritores, é uma coletânea de contos, né, que escritores revisitam outros escritores fazendo alguma coisa com eles, né, trabalhando, conversando, etc. Mas antes de falar do livro especificamente, então, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, né, aquele pacotão geral, interaja o máximo que você puder, aumente a minutagem do canal, compartilhe entre os amigos, bota numa playlist, faça com que o canal cresça, ajude, não vai te custar nada. E a gente vai continuar aqui produzindo conteúdo de graça e você vai fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Porque tá osso, viu, gente? Tá osso produzir conteúdo por aqui, tem chegado cada vez menos, a gente tá batalhando, o canal ele monetizou faz pouquíssimo tempo, então ali são algumas migalhas que vão vir ainda, nem o primeiro pagamento eu recebi, né, das propagandas que aparecem aqui no meio do vídeo, né? Então a sua participação e a sua ajuda vão contribuir e muito para que o canal continue existindo aqui. Então bora falar do livro. O livro, gente, tem uma linguagem muito gostosa, muito ok, dá para ler assim em uma, duas pegadas. Eu vim lendo esse livro quando eu voltei da Flip, né? Eu peguei vários ônibus para chegar aqui na minha cidade. E aí eu fiz várias leituras nesse caminho e eu li esse livro no caminho. Então, entre ônibus, parada, um lanche, etc., eu matei a leitura, fui fazendo anotações já, né? E eu gostei muito da leitura, tem algumas ressalvas, vou fazer mais pro final, mas é um livro muito bem escrito, uma mão muito boa, não é à toa que foi finalista do Prêmio Leia. A autora é jornalista e crítica literária, nasceu no Recife e mora na Inglaterra. É a história, gente, da Margarete e da Guiomar. Elas são vizinhas, elas não tinham nenhum problema diretamente entre elas, mas elas ficam aí décadas inimigas, muitos anos inimigas, porque aconteceu uma tragédia na porta da casa delas. O marido de uma assassinou o marido de outra, elas se mataram ao mesmo tempo, entende? Porque aquela coisa de vizinhos, né? Um tá suportando ali o som alto do outro, o outro aceitando ali, não falando nada, mas se incomodando com outra coisa, e aí bêbados, acontece aí uma discussão e eles acabam se matando. Essa inimizade não é segredo, a gente sabe logo no começo, e ela acaba, como eu posso dizer, afetando a população toda ali da cidade, ou pelo menos do bairro, de algumas pessoas conhecidas pelas duas, né, porque elas não podem citar a outra, mencionar a outra, e há uma tensão, inclusive, uma grande tensão se elas estão ocupando o mesmo espaço. Ser próximo de uma é automaticamente ser desafeto da outra. E esses maridos acabam se matando, é uma tragédia muito grande ali. E a gente vai acompanhar então os anos subsequentes. Mas antes disso a gente também conhece a história pregressa dessas duas mulheres. As histórias delas, quando elas começaram a sair com os maridos, quando eram bem mais jovens, quando elas conheceram, né? Uma delas conheceu, estava pra tia já e conheceu o marido
inglês que veio pro Brasil e se apaixonou por ela e casou com ela. Uma outra também que teve um problema e acabou conhecendo, assim, de maneira mais ao azar, digamos assim, o seu marido. Esses maridos que se matam e deixam essa pecha pra elas, né? Como resolver? Como ser amiga da minha vizinha, sendo que o marido dela matou meu marido? Como sair dali para outro lugar se elas não têm necessariamente grandes condições financeiras para mudarem dali? Enfim, essa inimizade começa a partir dali e se estende por muitos anos com provocações. Uma vai lá e faz fogo para fumaça sair na roupa limpa da outra, a outra surrupia as correspondências da uma. Então, assim, elas ficam se provocando, criando armadilhas, fazendo maldades, né, uma com a outra. E é por isso que eu falo que a chave vira do trágico para o tragicômico, porque chega a ser bizarro. Inclusive a própria morte é meio tragicômica, assim, porque eles se matam, mas é uma maneira muito engraçada. Um atira, o outro dá a facada, e eles caem de uma maneira engraçada. E longe de mim pensar que morte seja algo engraçado, mas é feito de uma maneira com a chave muito grande do humor. Então eu acho que o livro, apesar de tocar em questões muito pesadas como morte, como luto, entre outras coisas, ela também é construída, essa história também é construída a partir da chave do humor. Então é um livro muito bem construído e muito agradável de ler nesse sentido, porque é um livro divertido até certo ponto. Como eu disse, num tom bastante agradável, com uma certa oralidade que parece fazer sentido, né, com as personagens. Tem protagonistas muito bem construídos, tem um antes, um durante, um depois. Né, a gente vê que essas personagens, elas têm as suas características, são muito bem construídas. E também a autora acerta muito a mão no vai e vem, essa coisa de flashback e flash forward, esse ir e vir. A gente não se confunde, né? Porque há histórias às vezes que fazem muito isso, que fazem uso desse recurso, que deixam o leitor meio perdido. Mas aqui não, o leitor não fica perdido e esse vai e vem é muito bem feito. Então o livro, ele alterna, gente, nessa questão primeiro apresenta, né, essa vida pregressa, e a reconstituição delas depois da morte, dos maridos, nas coisas nas quais elas se apegam, né, essa coisa de se fechar para outros relacionamentos ou se abrir para outros relacionamentos, seja amorosos ou também com amizades, porque aparecem amigos, né, no meio do caminho. Será que elas vão estar próximas ou não próximas? Como é que elas deixam outras pessoas entrarem na vida delas depois de tudo que aconteceu, de como elas se veem, de como elas podem se reerguer. Então tem muita tristeza, mas também tem muito afeto. É um livro que aqui na quarta capa, quem escreveu diz que um livro tem uma beleza frágil sobre o amor, sobre os movimentos da vida e o recomeço. E eu concordo com isso, porque esse recomeçar dessas duas mulheres, né? Como elas não têm um propósito muito grande logo de início, elas focam. Então elas focam uma na outra. É fazer o mal uma para a outra. Isso é o que faz com que elas não sucumbam, com que elas não surtem diante da desgraça que é ter o cônjuge morto. Porque se já é difícil aceitar a morte em condições normais, naturais, é mais difícil ainda aceitar quando há a tal da morte matada, né? Sobretudo por uma razão completamente banal, por razões banais, uma discussão besta entre vizinhos, que não é incomum, né, gente? Há muitos casos no Brasil de pessoas que discutem e acabam, né, se matando. Então é uma história que se passa em Recife, que é a terra da autora, né? Também faz todo sentido trazer um personagem britânico aí, a autora também mora na Inglaterra, então é dessa maneira que ela vai construindo aí. E a narradora, gente, imagino que seja uma narradora, ela é uma falsa narradora de primeira pessoa, de terceira pessoa, porque ela se coloca na história no começo, em primeira pessoa, dizendo que conheceu aquela história, falaram para ela sobre aquela história, e ela começa a contar aquela história. É quase um Nael do Dois Irmãos, que é um falso narrador, né, em terceira pessoa, porque ele é em primeira pessoa, só que ele não viveu o cerne da história, ele está contando como um observador, digamos assim. Ou seja, contaram muitas das coisas, ela não viveu, contaram para ela. Eu gosto muito desse recurso, é um recurso interessante, e ele é muito difícil de ser feito.
E aqui eu acho que daí há um pouquinho, né, um certo escorregão aqui. Acaba acontecendo dela ser em primeira pessoa, né, ela está na obra, de certa forma, ela faz esse recuo como se fosse de terceira, só que como ela não é de fato de terceira, ela é uma pessoa que está, de certa forma, ligada dentro da história e ela não tem acesso, não deveria ter acesso a pensamentos das personagens, né? É claro que uma narradora, assim, pode sempre supor o que o personagem pensa, o que o personagem quis fazer, ou cenas de uma grande intimidade que talvez esse personagem não contassem para outras pessoas e chegasse nessa narradora que acaba colocando na história. É claro que ela pode, como eu disse, imaginar, é claro que a boca, né, afiada, a língua afiada do povo pode trazer algumas informações com as quais ela vai construindo um mosaico. Isso é perfeitamente possível, desde que essa voz narrativa ela alerte o leitor que ela está construindo esse mosaico a partir de imaginações dela mesma ou de boatos ou outras coisas, ou de que as próprias personagens confessaram isso pra ela. Então, eu acho aqui que há um certo escorregão nesse sentido, diferentemente do Dois Irmãos, onde isso não acontece. Isso também é um escorregão que aconteceu, na minha opinião, no Avesso da Pele, por exemplo, do Jefferson Tenório. Eu fiz um vídeo aqui falando disso. No final também há uma certa barriga na história ali, que eu não entendi por que teve essa barriga na história, né? Acabou alongando um pouquinho mais sem necessidade. Mas, como eu disse, esses dois pontos, eles não atrapalham a beleza da obra, a bela construção feita na obra, a maneira como a autora conduz, essa verossimilhança das personagens, da própria voz, da estrutura narrativa de ir e vir, tudo é muito bem construído, então imagino que seja por isso que o livro tenha sido escolhido, aí tenha chegado à final do Prêmio Leia. Não se chega numa final de um prêmio dessa categoria por acaso. O livro para de pé e é um ótimo livro que ajuda a constituir o acervo da Folhas de Helva, o catálogo da Folhas de Helva, que é uma editora pequena, comandada pelo Stout, mas que vem trazendo algumas obras bastante interessantes no nosso mercado editorial brasileiro, da literatura brasileira contemporânea. O que você achou da resenha, gente? O que você achou dessa história a partir do que eu falei aqui? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E sem mais, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!